esse animal chamado de besta. E a besta, segundo o que o anjo disse, ela era e já não é. O que é essa besta? O livro de Apocalipse nos revela. Vamos abrir no capítulo 13 e acompanhar aqui conosco no verso de número 7. O capítulo todo fala da besta e você pode ler em casa o verso 4, onde a besta é mencionada. Diz assim: e adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. E no verso 7, falando da besta, é dito assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Em primeiro lugar, se ela perseguia e matava os santos, ela era um poder que se envolvia nas questões religiosas. Tem que ser um poder associado a algo religioso. Em segundo lugar, se ela tem autoridade sobre toda tribo, língua e nação, ela deve também estar imiscuída, ou seja, ela deve fazer parte dos governos da terra. Ela tinha autoridade sobre nações, lembre-se disso. E cada nação possui o seu governo. Esse poder descrito como besta tem que ser, então, um poder político, porque ele governa nações, ele governa línguas, e ele tem que ser também um poder religioso. Onde é que nós encontramos uma junção disto no passado? Um poder que cumpriu estas características. A história nos mostra que no passado, na época da Inquisição, existia um tribunal que dava uma determinada sentença para um santo. Encaminhava essa sentença para o governo do Estado e agora o governo executava essa sentença. O tribunal da Inquisição funcionou por vários séculos, desde por volta do ano 1000 depois de Cristo até vários séculos depois. E a igreja, conhecida como igreja oficial na época, era a igreja romana. Os reis da terra, unidos a esta igreja, formaram um poder que perseguiu e matou os santos. E não apenas isso, também tinha autoridade sobre as nações. Vemos, portanto, que a besta representa um poder que é ao mesmo tempo político e religioso. O anjo, em Apocalipse 17, verso 8, havia dito que a besta era, mas não é. O anjo disse para João que no tempo para o qual ele foi levado em visão, essa besta, esse poder que perseguiu e matou os santos, já teria feito sua obra e não mais estaria perseguindo e matando os santos. É interessante para aqueles que acompanham a história, e para você mencionamos aqui, que esse poder, que foi um poder conjunto da Igreja e do Estado, ele perdurou até 1798. Ele é conhecido na história como supremacia papal. No ano de 1798, o general Napoleão Bonaparte, aquele grande imperador, conquistador, por meio do seu comandante, o general Berthier, aprisionou o Papa Pio VI. Assim, o papado perdeu aquele poder que possuía de determinar uma sentença de morte para os santos e fazer com que o Estado a executasse. Houve uma ferida de morte naquele poder. A besta que era perseguidora, passou a não ser perseguidora. E no dia de hoje? Hoje vivemos numa época em que as pessoas dizem ser uma época iluminada, uma época de ciência, uma época de liberdade. E não vemos, de fato, a igreja determinando sentenças de morte e o Estado cumprindo. A besta está num período? Não é. A besta não persegue e mata os santos hoje. Agora notem o que o anjo diz. Isso está em Apocalipse 17, ainda no verso 8. A besta que viste foi e já não é verdade, no dia de hoje a besta não é, mas o anjo diz, e há de subir do abismo. Seja lá o que isso signifique, a expressão há de subir nos dá a entender que esse poder voltará. Aquilo que fazia no passado, voltará a fazer. Se os santos eram perseguidos e mortos no passado, certamente o serão num futuro próximo. Vivemos hoje num período em que a besta não é, mas o anjo diz que ela vai subir. A pergunta que vem à nossa mente, possivelmente a sua, é a seguinte: quando? Quando será que ela subirá do abismo?
o anjo certamente vai dar essa resposta para o profeta e para nós também. Para sabermos ela, nós precisamos avançar um pouquinho no estudo da profecia. Vamos avançar agora, ainda dentro de Apocalipse capítulo 17, mas agora para o verso 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Esta mulher, a igreja, ela está localizada, sediada ou assentada, como disse o anjo, em algum lugar que tem 7 montes. A história nos mostra que existe uma cidade que desde muitos séculos atrás é conhecida como a cidade dos 7 montes. E essa cidade é a de Roma, na capital da Itália. É ali que está localizada a sede desta igreja, que no passado esteve ligada ao Estado para perseguir e matar os santos. Exatamente como o anjo disse na profecia, se cumpriu. A mulher descrita na profecia, ela está assentada sobre 7 montes. Ali está a sede do Vaticano, em Roma, muito conhecida nos dias atuais. O anjo segue a revelação dizendo, verso 10, e são também 7 reis. As cabeças da besta, elas não representam apenas 7 montes, elas representam também 7 reis. É interessante que no passado, na época da Inquisição, quem era conhecido como cabeça desse poder perseguidor, cabeça do poder que é chamado na profecia de besta, era a parte religiosa. Mais especificamente, o líder da igreja, o chamado cabeça visível ou líder visível, era o Papa. Sendo assim, ele era o cabeça da besta. Mas note que aqui está dizendo que as 7 cabeças, elas são 7 reis. Os papas sempre foram líderes religiosos, reconhecidos e honrados, isso é verdade. Agora, nem sempre foram reis. O anjo